Boa noite a todos. Estamos reunidos mais uma vez para o Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense. Agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade deste momento em que, através da prece, do amor, da alegria de servir e ser servido, unimos corações em um só sentimento, em um só propósito, que possamos ter um excelente aproveitamento destas emanações de luz que vêm do alto, agraciando-nos ante a divindade. Muita paz. Que nos abençoe, Senhor Jesus, neste momento do Evangelho, Prece e Irradiação do Centro Espírita Cearense, agradecendo, Senhor, a oportunidade de servir e ser servido. Agradecendo, Senhor, por mais um dia em que estamos aqui na Escola Terra e sempre enlevados pelo Teu amor, em confiança e fé, rogamos que as Tuas mãos dadivosas possam se estender sobre todos os sofredores do planeta Terra. Te peço em especial, Senhor, pelos nossos irmãos acometidos pela Covid-19, pelos os que estão passando o desemprego, o desespero de não ter o pão a oferecer aos seus filhos, aos que estão neste momento sofrendo a depressão, ou outros problemas de ordem psíquica. Sabemos que os dias não são fáceis, mas não são impossíveis de viver, porque sabemos que os sofrimentos de hoje será a nossa libertação espiritual de amanhã, o nosso crescimento espiritual. Mas te peço, Senhor, ante a nossa pequenez, que os teus olhos, que esse teu olhar de amor e luz esteja sobre todas as crianças que estão sofrendo a violência física, moral, pelos seus agressores em sua ignorância espiritual, aos idosos abandonados ou esquecidos em um canto de suas casas, aos nossos irmãos desabrigados, aos que estão passando por tantas necessidades em todos os recantos do planeta Terra. Abençoa, Senhor, abençoa sempre e inspirai que mãos dadivosas possam estender-se de alguma forma, em forma de caridade e amor aos sofredores, amenizando assim as suas jornadas aqui na Terra, conforme os desígnios de Deus Pai, porque sabemos que na dor crescemos, precisamos para que possamos entender a Tua mensagem de luz. Apesar de tudo, apesar da dor, apesar de tantas transformações no planeta e na humanidade, agradecemos por este momento, Jesus, porque bem sabemos que a Tua luz se esparge sobre todos nós e podemos sentir nesse momento um bálsamo curativo, sereno, calmo, suavizando os nossos sofrimentos, as nossas preocupações, as nossas não ocupações. Ó Senhor, enchei-nos do Teu amor e da Tua luz, e que possamos todos nós, neste momento, receber
das tuas mãos de amor um passe que possa nos trazer serenidade, tolerância, amor. Abençoa-nos hoje e sempre, Senhor Jesus, e que assim seja. Uma noite de luz para todos nós, através das reflexões que faremos a partir do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo, com o tema Dai a César o que é de César, item 5. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Esta mensagem está em Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e em Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. A mensagem do Evangelho de hoje nos leva a reflexões acerca das verdades espirituais que trazia Jesus para o povo da época e para todos os povos até hoje. Abordado pelos fariseus, que eram judeus dissidentes, se uniram na companhia daqueles que não gostavam muito das cobranças dos tributos que teriam que pagar, vão abordar Jesus. Era uma pegadinha, como falamos hoje. Será que ele vai se safar desta questão que vamos fazer? Então, a intenção dos fariseus não era saber a opinião de Jesus, mas a verdadeira intenção era fazer com que Jesus se traísse com as próprias palavras e assim tivesse contra ele a autoridade romana. E aí Jesus aproveita esse instante, esse momento, para desmascarar as intenções maliciosas dos fariseus e transmitir a sua mensagem, o seu ensinamento de cunho moral. A superioridade moral de Jesus permite perceber o que se passava no íntimo das pessoas. E naquele instante, Jesus sabia da malícia dos fariseus. Por isso, Jesus sabiamente pergunta aos fariseus: de quem são esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: de César. E Jesus sabiamente responde: Dai, pois, a César o
que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembrava Jesus aí aos fariseus que era necessário cumprir com as obrigações materiais. Era necessário entender que as atividades corriqueiras do mundo material precisavam ser respeitadas, eram leis da época. Porém, Jesus lembra que a lei divina era outra. A lei divina falava de justiça, de bondade, de misericórdia, de benevolência, trazendo para os nossos dias de hoje, para a nossa vivência. Quantos de nós desejaria não pagar os impostos que a gente tem para pagar? Mas a lei é soberana, a nossa Constituição é soberana, então precisamos seguir as orientações e seguir as leis do mundo humano material. E aí nós vamos recebendo essas orientações de Jesus, que nos convoca, nesse momento, às nossas reflexões. Porque é necessário compreender os nossos preceitos, ou melhor dizendo, os preceitos divinos. Preceitos que devemos seguir de amor e caridade, que nos possibilitam o progresso moral e espiritual. Desde aquela época, Jesus orientava não só negar impostos, porque era uma obrigação de todo cidadão daquela época, assim como é obrigação nossa atender às necessidades que a legislação nos orienta. Lembrando que é preciso agir no mundo com as virtudes ensinadas pelo Cristo. Tenhamos uma boa noite, que estejamos em paz e iluminados pelas orientações de Jesus. A água representa a fé tão necessária aos dias de hoje, para que sejamos fortalecidos diante de tudo que já sabemos que estamos passando, mas confiantes no amor de Jesus, sempre envolvidos por Mãe Santíssima e aos benfeitores espirituais, imantados e fortalecidos. Solicitamos humildemente a Jesus e a todos os trabalhadores do bem maior, que todas as águas sejam fluidificadas, as águas dos rios, dos oceanos, das lagoas, dos ribeirinhos, em todas as suas nascentes. Enfim, a água próxima de nós, que sejam magnetizadas em auxílio aos nossos males do corpo físico e do corpo espiritual, nos trazendo salutares benefícios. Que assim seja.